que Deus preparou para os que o amam. Você pode fechar o olho e imaginar a coisa mais bonita nesta terra, uma mansão linda, 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 linda. Não é nada, querido, porque a palavra de Deus diz, tudo que você vê, tudo que você imagina, tudo que você pensa, não é nada comparado com a terra nova que Deus está preparando para você. Às vezes, os escritores bíblicos dizem, a santa cidade terá ruas de ouro, pedras de diamante. São figuras que o escritor bíblico usa para tentar descrever o que ele viu na visão. Mas a palavra de Deus diz que, por mais que o homem tente definir com suas palavras, não pode, porque o que Deus está preparando não está escrito. E esse dia, querido, você vai poder viver com os seus amados, você ressuscitados, aqueles amigos, amados que a morte arrancou de vocês serão devolvidos. Uma grande família, amor, companheirismo. A terra dos sonhos é para você. Mas, o que precisa fazer para isso? Abrir o coração. Dizer a Jesus, Senhor, te amo. Eu quero viver contigo, comprometer-se com Jesus. Volto a repetir e vou dizer sempre. Estudar, dizer que bonito, não ajuda, querido. Você tem que se comprometer. Você vai a uma vitrina, uma loja, vê, que roupa bonita, oh, muito bonita, de que vale? Você tem que entrar na roupa e comprar. Ah, pastor, não tenho dinheiro. Não tem dinheiro para comprar a roupa nesta terra, mas para aceitar a salvação em Cristo. E para você entrar na terra nova, não tem que pagar nada, é grátis, porque Jesus já morreu na cruz do Calvário e te entregou a salvação de graça. Portanto, não desespera. Talvez nesta vida você não tenha direito a muita coisa boa, mas lá nos céus, na terra nova, está te esperando o teu Pai de amor para viver contigo eternamente. Que Deus te abençoe. Sempre ouvi que existe um céu, que meu Jesus preparou para mim, mas nunca pude imaginar o que estava a me esperar neste meu novo e lindo lar. Belos jardins, lago de cristal, lindas mansões, vida eterna, flores que nunca murcharão, não há mais sombra do mal, um novo céu, um novo lar. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus. Posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Quanta emoção quando encontrei amigos e irmãos por quem sempre orei, e os
eterno amor que me salvou. O que Jesus está fazendo agora no céu? Esse será o estudo que o pastor Bulhon apresentará na sequência. A verdade acerca do santuário de Deus. E enquanto você medita na nova terra, que foi o estudo de hoje, feche os seus olhos para uma breve oração. Senhor Deus, obrigado, porque aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que jamais passou na imaginação humana, são as coisas que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. E aqui está esse teu filho, essa tua filha que te ama. Por favor, Deus, conserve-os firmes e preparados para viverem no lar dos salvos, para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. A Grande Esperança. Tema 9. O Santuário de Deus. Com Alejandro Bulhon. Olá, querido. O tema de hoje é o tema do santuário. Veja, a Igreja Adventista acredita que existe um santuário lá no Reino dos Céus e que o santuário desta terra foi construído como uma cópia do santuário que existe lá nos céus. Agora, poucas igrejas encontraram essa verdade na Bíblia. E eu quero dar fundamento bíblico àquilo que estou dizendo. Éxodo capítulo 25, versículos 8 e 9. Aqui, Moisés, quando estava dirigindo o povo de Israel pelo deserto, recebe uma ordem divina. E essa ordem divina é a seguinte: e me farão um santuário para que eu habite no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Vamos entender o que Deus está dizendo para Moisés aqui. Disse para Moisés: Moisés, quero que vocês me façam um santuário, mas vamos fazer esse santuário seguindo o padrão, seguindo o modelo que eu vou te mostrar. Agora, Deus não mostrou para Moisés um plano no papel, não mostrou uma maquete no papel, não. Deus deu uma visão a Moisés para ele enxergar o plano do santuário original que está lá no Reino dos Céus. Por que e de onde eu tiro a ideia de que Moisés construiu o santuário nesta terra seguindo o plano do santuário celestial? De onde tiro essa ideia? Da Bíblia. Em que parte da Bíblia? Hebreus, capítulo 8, versos 1 e 2, diz assim: ora, do que estamos dizendo, o ponto principal é este: temos um sumo sacerdote tal que se assentou nos céus à direita do trono de Deus, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou e não o homem. Agora, querido, este versículo é claro. Assim como Moisés construiu um santuário nesta terra, lá nos céus há um santuário. E assim como o sacerdote ministrava no santuário desta terra, lá nos céus o sacerdote que ministra é o próprio Senhor Jesus Cristo. Nesta terra, o santuário tinha 3 compartimentos. Quer dizer, tinha o átrio que estava fora e tinha 2 compartimentos. O lugar santo, onde se faziam os sacrifícios diários, e o lugar santíssimo, onde o sacerdote entrava uma vez por ano para purificar o santuário. Essa era a obra de julgamento do povo. Agora, tudo isso foi feito, se seguiu essas ordenanças, seguindo o modelo do santuário lá no Reino dos Céus. Então, vamos comprovar com a Bíblia o que acontecia no santuário terrenal todos os dias, no santuário de Israel nesta terra. Hebreus 9, 1, 2 e 6 diz o seguinte:
Ora, também o primeiro pacto tinha ordenanças de serviço sagrado e um santuário terrestre, pois foi preparada uma tenda, a primeira na qual estavam o candeeiro e a mesa e os pães da proposição. A essa se chama o lugar santo. Ora, estando estas coisas assim preparadas, entram continuamente na primeira tenda os sacerdotes celebrando os serviços sagrados. Aqui a descrição é completamente clara. No santuário da terra havia 2 compartimentos. O lugar santo, o primeiro compartimento. E neste lugar santo, diz o texto que acabo de ler, entravam os sacerdotes para oferecer o sacrifício diário. É interessante que na vida de Israel, tem muita gente que diz assim, o evangelho da graça começa no Novo Testamento. Porque no Antigo Testamento, no Velho Testamento, o ser humano se salvava pela lei. Isso não tem coerência, querido. A salvação, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, era unicamente pela graça maravilhosa de Cristo. Quando Adão e Eva pecaram, um cordeirinho foi morto, foi sacrificado, seu sangue foi derramado. Esse cordeirinho era o símbolo do Senhor Jesus que um dia morreria na cruz do Calvário. Agora, durante a peregrinagem de Israel nesta terra, todos os dias os sacerdotes sacrificavam um cordeirinho pelo povo. Por quê? Esse cordeirinho simbolizava Cristo, Cordeiro de Deus, que um dia morreria na cruz do Calvário. Ou seja, a salvação no Jardim do Éden foi pelo sangue do Cordeiro. A salvação para Israel no deserto era pelo sangue do Cordeiro, e a salvação no Novo Testamento é pelo sangue do verdadeiro Cordeiro de Deus, que derramou seu sangue na cruz do Calvário. Agora, todos os dias, pois em Israel, no lugar santo, se faziam os sacrifícios diários. Mas o que acontecia uma vez por ano e que significado tinha essa cerimônia? Lá no Santuário da Terra, que acontecia uma vez por ano. Hebreus 9, versículos 3, 4 e 7 dizem, mas depois do segundo véu, aqui está falando já do lugar santíssimo, mas depois do segundo véu estava a tenda que se chama o Santo dos Santos, o lugar santíssimo, que tinha o incenciário de ouro, e a arca do pacto, toda coberta de ouro em redor, na qual estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha brotado e as tábuas do pacto, as tábuas da lei de Deus. Mas na segunda, neste lugar santo dos santos, só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, não com sangue, o qual ele oferece por si mesmo e pelos erros do povo. Eu acho que está claro o texto que acabo de ler. Todos os dias era oferecido o sacrifício diário no lugar santo, no primeiro compartimento. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para a cerimônia chamada da purificação do santuário, que também para Israel era chamada o dia do juízo, dia do julgamento. Agora, o que significa isto? O que acontece no santuário celestial? Então vamos a Hebreus, capítulo 9, versos 23 ao 26. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote de ano em ano entra no lugar santo com sangue alheio. De outra forma, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas, se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Veja, repetindo,
no santuário, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para a cerimônia da purificação do santuário, que era o dia do juízo para Israel. Ele entrava levando sangue alheio, quer dizer, sangue de animais. Mas no santuário celestial, diz o texto de Hebreus, e não pode ser interpretado de outra maneira. Aliás, nem precisa ser interpretado, é só ler e acreditar o que está escrito. No santuário celestial, o sumo sacerdote, que é Cristo Jesus, porque o sacerdote desta terra era apenas uma espécie de símbolo, mas o sumo sacerdote entra também no lugar santíssimo, lá no reino dos céus, e não entra com sangue de animais, entra com seu próprio sangue. Nesta terra, diz o autor de Hebreus, o sacerdote entrava todos os anos, mas lá nos céus, uma única vez, Jesus entra. Para quê? Para interceder pelos homens. Aí começa a obra de julgamento. É por isso que nós vamos ver na lição, quando estudarmos o tema do julgamento, do juízo, que o juízo começa quando o sacerdote entra no lugar santíssimo. E profeticamente, pela profecia de Daniel 8:14, essa obra de purificação do santuário começa o 22 de outubro de 1844. Oh, querido, de tudo isto, o resumo é o seguinte: Deus é um Deus de amor. Quando o ser humano estava perdido, quando o ser humano estava acabado, quando o ser humano estava destruído, Deus poderia ter ficado lá nos céus indiferente. Ele tem tantos planetas, ele tem tantos mundos. Para que Deus tinha que perder tempo com o ser humano rebelde, teimoso, que escolheu voluntariamente seu próprio caminho? Mas Deus ama você. Você não é qualquer coisa para Deus, você é importante, você é especial. E quando você e eu estávamos condenados à morte, o que Deus fez? Um plano maravilhoso de salvação. E esse plano maravilhoso de salvação, Ele o esboçou no cerimonial do santuário. Tudo o que aconteceria no plano de salvação está mostrado para o ser humano no santuário de Israel. Os seres humanos, ao revisar o que acontecia no santuário de Israel, podem entender o que acontece lá no reino dos céus. E assim como o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para purificar o santuário desta terra, Cristo entraria lá no lugar santo, quer dizer, começaria a sua obra de julgamento para purificar os pecados dos seres humanos e finalmente para remi-los e para determinar quem aceitou e quem rejeitou. Hoje é o dia da Boa Nova. Hoje é o dia em que estamos sendo julgados. Hoje é o dia em que temos que decidir para onde vamos, se aceitamos o maravilhoso plano de salvação para nós ou não. Outro dia alguém me fez uma pergunta: pastor, por que tem que haver um santuário lá no Reino dos Céus? O santuário do Reino dos Céus é o ponto, lá no infinito, é o ponto em que o Deus infinito, que está por encima do tempo, que está por encima do espaço físico, Ele entra no mundo finito, no mundo físico do ser humano. Entende? Deus não tem limite, Ele é infinito, Ele está por encima da imaginação humana, mas Ele busca o ser humano. E o santuário é o ponto em que o Deus infinito entra no mundo finito do ser humano. Por quê? Porque você é importante, porque Ele te ama. Portanto, aceitar a doutrina do santuário é aceitar o Deus que te estende a mão, que se aproxima de você e que envia seu Filho para morrer por você. Que Deus te abençoe. Eu vivia num vazio, enganando o coração. Quantos passos para trás eu dei, e mentindo pra mim mesmo, fingia ser feliz. Me perdi no próprio mundo que criei. Não podia
acreditar no amor de um Deus. Isso parecia irreal. Não sei como explicar, mas esse amor entrou em mim. Hoje canto, pois sei que sou feliz. A tristeza acabou, pois agora me entreguei. Sinto enfim alegria e a paz então achei. Já não vivo mais em mim, Jesus me resgatou. Vivo agora em seu amor. Talvez você esperou este momento chegar para repensar e tomar uma decisão. Ou quem sabe então prefere demorar um pouco mais e amanhã talvez se abrigar nos raios dessa luz. Ouça agora o meu falar. Hoje é o dia, aqui é o lugar. Em breve Jesus Cristo vai voltar. E quando Ele aparecer, nós subiremos para lá. O que falta pra você o aceitar? A tristeza acabou, pois agora me entreguei. Sinto enfim alegria e a paz então achei. Já não vivo mais em mim, Jesus me resgatou. Vivo agora em seu amor. Eu já posso ver a glória do céu. Cristo está vindo, não demore mais. Abra o seu coração. A tristeza acabou, pois agora me entreguei. Sinto enfim alegria e a paz então achei. Já não vivo mais em mim, Jesus me resgatou. Vivo agora em seu amor. Vivo agora em seu Como é bom saber que há um santuário no céu e que Jesus é o nosso intercessor junto ao Pai. No próximo tema, o pastor Bulhon falará de um outro papel de Jesus, o nosso advogado, e o tema a ser apresentado é o tema do juízo. Que Deus te abençoe e te prepare para este assunto também. Vamos fazer uma oração. Querido Pai, obrigado porque Jesus Cristo é o nosso mediador. Ele apresenta suas mãos feridas, representando a mim e a cada um dos amigos e daqueles que entregam seu coração a Jesus. Por favor, Deus, aceita a nossa entrega nesse momento e aceita o sacrifício de Cristo como suficiente para nos perdoar e salvar. Em nome de Jesus, amém.
A Grande Esperança. Tema 10. O Juízo. Com Alejandro Bulhon. Olá, querido. O tema para hoje é o juízo. Juízo parece uma palavra drástica. Tem muita gente que acha que amor não combina com juízo. E que se Deus é um Deus de amor, por que tem que estar julgando o ser humano? Mas já dissemos que a palavra de Deus é a verdade. Portanto, quando a gente estuda a Bíblia, tem que estar disposta a deixar os preconceitos de lado e a ver o que a palavra de Deus diz com relação a um determinado assunto. Por exemplo, o que a palavra de Deus diz com relação ao juízo? Vamos ler Eclesiastes, capítulo 12, verso 14. Diz assim: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Deus vai trazer a juízo toda obra, inclusive os pensamentos, inclusive os sentimentos. Agora, querido, você não precisa ter medo do juízo, porque o juízo não é para fazer sentir mal aos filhos de Deus. Eu vou te fazer uma pequena ilustração. Vamos dizer que eu tenho um pedaço de terra e eu alugo esse pedaço de terra para alguém e essa pessoa se apodera da terra que é minha. E quando eu vou reclamar, ele já fez os papéis aí e me deixou de fora. Agora vamos para o juízo. Quando o dia do julgamento se aproximar, quem é que precisa ter medo? Eu, que sou inocente. Eu, que não fiz nada. Eu, que sou dono autêntico e verdadeiro da terra. Ou ele, que se apoderou da terra que não é dele. Ou ele, que sabe que está errado porque ele sabe na consciência dele que a terra é minha. Quem é que tem que ter medo? Então vem a minha pergunta. Quem é que tem que ter medo do juízo? Aquele que se escondeu nos braços de Jesus? Aquele que caminhou dia a dia com Jesus? Aquele que confia na misericórdia e no amor de Deus? Ou aquele que não quer saber nada de Jesus? Aquele que quer andar nos seus próprios caminhos? Quem é que precisa ter medo do juízo? Agora, que vai haver um juízo? Claro que vai haver, porque quando Cristo voltar, Ele vem para dar a recompensa aos justos e aos injustos. Os justos, pois, receberão a vida eterna. E os injustos, pois, como rejeitaram a vida, não é que Deus vai mandar a morte para eles, mas ao rejeitarem a vida, já estão tomando a decisão de caminhar o caminho da morte. Então, quando Cristo voltar, Ele vem para dar a recompensa. Mas como Ele vai dar a recompensa se não se determinou quem é justo e quem é injusto? Quem vai dizer quem é justo e quem é injusto? Você? O pai? O pastor? Não. Então tem que haver um juízo. Um juízo antes da vinda de Cristo. Porque quando Cristo voltar, Ele já vem para determinar a recompensa, pois antes da volta de Cristo tem que haver havido um juízo de investigação para ver quem está certo e quem está errado. Agora, a Bíblia fala alguma coisa com relação a esse juízo de investigação? Bom, vamos ler o que diz Daniel, capítulo 8, versículo 14, diz assim: Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Interessante. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Mas o que tem que ver? O santuário será purificado com o juízo. Ah, tem muito que ver, por isso que estudamos o tema do santuário, e aí já explicamos. Veja, no santuário sucediam duas coisas. Todos os dias se oferecia um sacrifício diário por causa dos pecados do povo, mas uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo do santuário celestial. Esse dia era chamado o dia da expiação ou o dia do juízo. Esse dia o povo tinha que fazer orações de arrependimento a Deus, porque nesse dia se estava determinando
se eles tinham sido sinceros em confessar ou não confessar seus pecados. Esse dia da purificação do santuário era chamado o dia da expiação ou dia do juízo. Agora vem a profecia de Daniel 8,14 e diz assim: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Essa profecia começa no ano 457 a.C. E se você começar a contar de aí, 457, e vai contando, 2.300 tardes e manhãs, profeticamente 2.300 anos, vai ver que começando 457, antes da volta de Cristo, termina justamente o 22 de outubro do ano 1844. Esse dia seria a purificação do santuário. E não está falando do santuário desta terra de Israel, porque como já vimos no tema do santuário que estudamos, que está falando do santuário celestial, porque já vimos também que há um santuário lá nos céus. Ou seja, nesse dia começaria a purificação do santuário celestial. Em outras palavras, o dia do juízo de todas as nações. Pela palavra de Deus e pela profecia de Daniel 8,14, nós acreditamos que o 22 de outubro de 1844, a humanidade começou a ser julgada. Agora, o que aconteceria na Terra naquela data? Vamos a Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7, e diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Querido, isto é interessantíssimo. No dia 22 de outubro de 1844, quando terminou a profecia dos 2.300 anos, nessa data sucederam duas coisas no universo. Lá no reino dos céus, o Senhor Jesus começou a obra do julgamento de toda a humanidade. E na terra, Deus levantou um povo com uma mensagem. E essa era a mensagem do juízo que estava começando o 22 de outubro de 44, lá nos céus. Agora, tem muitas igrejas na terra, tem muitas igrejas, mas a única igreja que prega que o julgamento de investigação começou o 22 de outubro de 44 é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E o texto bíblico diz que essa igreja seria a igreja dos últimos dias, o remanescente dos últimos dias, que Deus levantaria. Porque se lá nos céus estava começando um evento tão transcendental para o universo, como é que na terra ninguém ia saber? Então Deus precisava levantar um povo para anunciar o início do julgamento entre os seres humanos. Agora a pergunta é: qual é a função de Cristo durante o julgamento? 1 de João, capítulo 2, verso 1, diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Você não tem que ter medo do julgamento. Por quê? Porque você tem o melhor advogado que existe neste mundo, que é Cristo Jesus. Tudo que você tem que fazer hoje é: se pecou, vai a Jesus, Ele é teu advogado. Agora, no julgamento, Ele defende teu caso e diz assim: é verdade que ele pecou? Pecou. Ele matou? Matou. Roubou? Roubou. Ele arruinou? Arruinou. Ele fez de tudo. Agora, Jesus diz assim: eu não nego o que ele fez. E, portanto, ele merece morrer. Mas eu morri na cruz do Calvário sem ter feito nada. E ele crê em mim. Portanto, a minha vida eu passo para ele. E a morte que ele merece eu recebi já.
Então, querido, tudo que você precisa fazer é crer no Senhor Jesus Cristo. Porque não interessa a vida que você viveu, todos os teus pecados são carregados sobre Jesus na cruz do Calvário. Mas para isso você tem que crer. Agora, quantos tipos de juízo existem? 3. O juízo de investigação. Daniel 7, 9 e 10 diz assim: continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como neve, e os cabelos da cabeça como a lã pura. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dela. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou o seu tribunal, e se abriram os livros. Aí está o livro, o juízo de investigação, que começou o 22 de outubro de 1844. Mas existe outro juízo, o juízo de comprovação. 1 aos Coríntios, capítulo 6, verso 2 diz: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Esse é o julgamento de comprovação. E esse julgamento de comprovação vai acontecer durante o milênio. Isso vamos estudar no tema do milênio. Durante o milênio, que farão os remidos? Pois durante o milênio parte de seu trabalho será o julgamento, não para determinar quem merece e quem não merece, sino para investigar e comprovar que o que Deus determinou estava certo. Por que digo isso? Porque muitos dirão assim: mas meu pai era bom e como se perdeu? Mas aí no julgamento de comprovação você vai ver que embora teu pai parecia bom, não era tão bom assim. Quer dizer, esse julgamento é necessário para nós ficarmos tranquilos com relação à determinação divina. Mas finalmente vem o juízo de execução. Apocalipse 20, 7 ao 10 diz: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Então desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. Aí está o juízo de execução. Ou seja, o julgamento de investigação está sendo realizado a partir de 1844. O julgamento de comprovação será realizado durante o milênio e o julgamento de execução será realizado quando, depois do milênio, pois aí a morte eterna será para os ímpios e a vida eterna definitivamente para os que acreditaram em Jesus. Querido, Deus te ama. Não tenha medo do juízo. Deus te ama e neste momento as portas da graça estão abertas e você, apesar de qualquer coisa que haja na sua vida, pode dizer: Senhor, eu te aceito como meu advogado, eu creio em Ti, eu confio em Ti, e durma feliz, em paz com sua consciência, esperando o dia da volta de Cristo. Que Deus te abençoe. Deus plantou em nosso ser o sonho de ser livres, e a semente germinou no coração. Sentimos lá no Éden o sabor da liberdade, mas hoje estamos todos nesta prisão. E todos nós cantamos as canções de liberdade. Cantamos para a dor aliviar. E mesmo ao nascer, um bebê já está lutando, tentando de
ser libertar, ser livre, enfim, é a esperança que nos move o coração. Ser livre, enfim, é a força pra viver. Ser livre é quando eu confio no poder que vem da cruz. Liberto estou e vou cantar. Sou livre, enfim. Liberdade é o clamor de cada criatura, e seu grito foi ouvido lá do céu. Lá do céu, as correntes se quebraram quando Cristo veio à terra. Entregou seu próprio corpo pra nos salvar. Eu vou cantar em alto som pra todos me ouvirem, um canto de aleluia ao Senhor. O mal que me oprimia para sempre foi vencido. Liberto agora estou, sou livre, enfim. Ser livre, enfim, é a esperança que nos move o coração. Ser livre, enfim, é a força pra viver. Ser livre é quando eu confio no poder que vem da cruz. Liberto estou e vou cantar. Sou livre, enfim. Liberto estou e vou cantar. Sou livre, enfim. Sou livre, O próximo tema será sobre a lei de Deus. O pastor Bulhon vai falar sobre o papel da lei no plano da salvação. Qual é a função da lei? Esse é um assunto muito importante porque há muita dúvida acerca dessa questão. Prepare-se, será um estudo extremamente empolgante. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai querido, obrigado porque nós estamos seguros de que no juízo temos a Jesus Cristo como nosso advogado. Ele apresenta o seu sacrifício em nosso lugar e oferece a cada um de nós a certeza da salvação. Abençoa, Senhor, esse teu filho e essa tua filha, que crê em Jesus e que o aceita como seu Salvador e Senhor. Em nome de Jesus rogamos. Amém.
A Grande Esperança. Tema 11. A Lei de Deus. Com Alejandro Bulhon. Olá, querido. O tema de hoje é a lei de Deus. Sabe que tem muito cristão que se sente assim meio incômodo quando escuta a palavra lei. Por isso, a primeira coisa que quero dizer é como é que o ser humano alcança a salvação. E para isso temos que ler um texto bíblico. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, diz: Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Está claro. Somos salvos unicamente pela graça maravilhosa de Deus. Somos salvos unicamente pela misericórdia de Jesus. Somos salvos unicamente pela fé no sacrifício que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário. Não somos salvos pelas obras. Não é a obediência à lei de Deus que garante a nossa salvação. Não é porque você guarda o sábado, porque você devolve o dízimo, porque você faz isso, porque você faz aquilo, que você vai se salvar. A primeira coisa que você tem que colocar na cabeça é: somos salvos unicamente pela graça maravilhosa, pelo amor maravilhoso do Senhor Jesus Cristo. E então vem a pergunta: e então a lei para quê? Se somos salvos unicamente pela graça, lei para quê? Deixa então que a Bíblia te responda essa pergunta. Romanos, capítulo 7, versos 7 e 12, diz: Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Contudo, eu não conheci o pecado, senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. De modo que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Entende o que vou te dizer? Primeiro, a graça maravilhosa de Cristo tem um lugar especial na vida do cristão. E a lei santa de Jesus também tem um lugar na vida do cristão. Vou ilustrar da seguinte maneira. Eu estou vestindo um paletó. Eu estou vestindo uma camisa, eu estou vestindo uma gravata e eu estou vestindo uma calça. O paletó tem lugar, a calça tem lugar, a gravata tem lugar. O problema aparece quando eu pego o paletó e quero usar como gravata, ou pego a gravata e quero usar como calça, ou pego a calça e quero usar como paletó. Aí me meto em problema. Mas tudo tem sentido de ser. A calça é calça para ser usada da cintura para baixo. O paletó é paletó